Será que Deus ordenou que nós comêssemos somente vegetais, ou Ele também nos deu a carne como alimento? E se Ele mudou de ideia, por que Ele fez isso? Será que há uma contradição na Bíblia sobre esse tema? Fique ligado, porque nós vamos revelar a verdade que você não sabia sobre Gênesis. No primeiro capítulo de Gênesis, nós lemos sobre a criação de Deus, incluindo a dos seres humanos. Depois de formar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus os abençoou e lhes deu uma ordem sobre o que eles deveriam comer. Veja o que ele disse em Gênesis 1:29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para alimento. Perceba que Deus não mencionou nada sobre carne nesse versículo. Ele só deu aos seres humanos as plantas e os frutos como alimento. Isso significa que, no princípio, Deus não queria que nós comêssemos carne. Será que ele era contra o consumo de animais? Será que ele tinha algum motivo especial para isso? Essas são perguntas que muitos se fazem ao ler esse texto. Mas a história não termina aí. Se você continuar lendo Gênesis, você vai ver que houve um evento catastrófico que mudou tudo: o dilúvio. Por causa da maldade e da violência que se espalharam na terra, Deus decidiu destruir toda a vida, exceto a de Noé e sua família, e de um casal de cada espécie de animal que entraram na arca. Depois que as águas baixaram, Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes, e lhes deu uma nova ordem sobre o que eles poderiam comer. Veja o que ele disse em Gênesis 9:3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Agora sim, Deus mencionou a carne como alimento. Ele disse que tudo o que se move e vive seria alimento para os seres humanos, assim como ele havia dado a erva verde. Será que isso significa que depois do dilúvio, Deus mudou de ideia e permitiu que nós comêssemos carne? Será que ele se arrependeu da sua ordem anterior? Será que ele tinha algum motivo especial para isso? Essas são perguntas que muitos se fazem ao ler esse texto. Como você pode ver, há uma diferença entre o que Deus disse em Gênesis 1:29 e o que ele disse em Gênesis 9:3. Mas isso não significa que há uma contradição na Bíblia, ou que Deus é incoerente ou indeciso. Na verdade, há uma explicação muito simples e lógica para essa diferença, que se baseia em um conceito muito importante para entender a Bíblia: a revelação progressiva de Deus. A revelação progressiva de Deus significa que Deus revelou a sua vontade e o seu plano de forma gradual e adaptada ao contexto histórico e cultural de cada época. Deus não mudou a sua natureza ou o seu caráter, mas sim a forma como ele se relacionou com a humanidade ao longo da história da salvação. Ele fez isso para cumprir os seus propósitos gerais dentro do processo da redenção. Esse conceito é amplamente aceito pelos estudiosos bíblicos e pode ser visto em vários exemplos na Bíblia. Portanto, a ordem de Deus sobre a alimentação humana em Gênesis faz parte da sua revelação progressiva. No princípio, Deus deu aos seres humanos somente as plantas e os frutos como alimento, porque eles viviam em harmonia com a criação, e não havia necessidade de matar animais. Mas depois do dilúvio, Deus permitiu que os seres humanos comessem carne, porque eles viviam em um mundo corrompido e violento e precisavam de mais recursos para sobreviver. Além disso, Deus também estabeleceu uma aliança com eles que incluía a proibição de comer sangue
e a exigência de respeitar a vida humana. Esses mandamentos visavam preservar a ordem e a justiça na terra, que haviam sido corrompidas pela maldade antes do dilúvio. Então, o que será que Deus realmente disse sobre comer carne? Ele disse que nós podemos comer carne, mas também que nós devemos respeitar a vida que Ele criou. Ele disse que Ele nos deu a carne como alimento, mas também que Ele nos deu a erva verde. Ele disse que Ele mudou a sua ordem sobre a alimentação humana, mas também que Ele não mudou a sua natureza ou o seu caráter. Ele disse que Ele revelou a sua vontade e o seu plano de forma progressiva e adaptada ao contexto de cada época, mas também que Ele tem um propósito geral e eterno para a sua criação. Essa é a verdade que você não sabia sobre Gênesis. Essa é a verdade que revela o amor e a sabedoria de Deus. Essa é a verdade que nos ajuda a entender melhor a Bíblia e a nossa relação com Deus.